estão disponibilizando para nós. Acho que vai ser bem legal esse papo que a gente vai ter. E eu vou dar aqui, acho que, alguns recados, tá? Só um segundo, pronto. Alguns recados, vou passar um pouco da agenda, aí eu já começo. Primeiro, acho que o primeiro ponto é falar sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Qual que é o tema. A ideia aqui é falar sobre a nossa solução de recuperação de dívidas. Ela é uma solução criada para recuperar uma receita perdida que hoje é algo que você não tem mais, porque existiu alguma inadimplência ao longo do processo de negociação, de vendas. E um ponto muito importante também é para falar que essa é um webinar focado em MEIs, micro, pequenas empresas, médias empresas. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou acabar falando o termo PME, pequenas e médias empresas, mas saibam que eu sempre vou estar falando desde o cara que é uma MEI, super pequenininho, sozinho, até uma média empresa que já está bem estabelecida, que já está grande, com muitos clientes, tá? Então, essa é uma solução que vai atender todo mundo, como vocês vão ver. E rapidamente sobre a agenda, eu vou passar por alguns pontos. Então, vai ter uma visão mais macro sobre o mercado, depois sobre os devedores que nós temos nesse mercado, como fazer uma cobrança efetiva, e aí depois eu vou entrar na solução e como que você consegue efetivamente recuperar essa receita, tá? Boa. Antes de começar, quando a gente fala de Serasa, sempre pelo menos tem uma visão de que a Serasa é uma empresa para grandes empresas que falam com pessoas muito grandes, mas não é necessariamente assim, tá? A Serasa, apesar de estar no Brasil inteiro, ela tem essa capilaridade e ela conhece muito sobre as pequenas empresas, sobre as MEIs, micro, médias, e é exatamente por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje, tá? Eu sou o Roberto, estou um pouquinho diferente da foto, como vocês podem ver, e eu sou um especialista dentro da Serasa em pequenas e médias empresas, tá? Ao longo da minha carreira inteira, o meu foco sempre foi ajudar essas empresas a terem uma melhor receita, a crescerem de várias formas possíveis. E além de mim que está aqui, na fotinho, também está a Tuane. Ela vai me dar o suporte na apresentação. Vocês vão ver que em alguns momentos talvez eu não olhe para a tela, porque eu estou olhando ou para uma conversa que a gente está tendo em particular, que ela vai mandando algumas perguntas que podem surgir. Não necessariamente eu vou conseguir ver todas as perguntas, tá? Se alguma pergunta surgir, eu vou tentar responder ao longo da apresentação. No final também vai ter um espaço. E se a gente não conseguir responder por algum momento, por algum motivo, ou pelo tempo que não deu, ou porque a gente talvez não tenha resposta tão fácil, no final a gente vai mandar para vocês no futuro, tá? Então não se preocupem, as perguntas serão respondidas. E voltando, como eu comentei, o meu objetivo de carreira é fazer com que as empresas, as menores especificamente, cresçam. Só que crescer nesse mercado não é fácil. Eu acho que vocês já acompanharam ou acompanham, vocês até podem usar aqui a sala de imprensa da Serasa para ver algumas notícias, que a inadimplência é um ponto muito importante e que impede muito o crescimento das empresas, tá? É, e isso não é segredo para ninguém, a gente sabe que economicamente a gente não está no melhor momento do país, que existem muitas empresas e pessoas que estão devendo, e quando a gente olha para esses fatores, dá para ver que é algo que está afetando todo mundo quando a gente olha para essas notícias, tá? E quando eu falo todo mundo, é realmente todo mundo. Tanto pessoas físicas, então a gente trouxe aqui um dado que, por exemplo, 25% das famílias têm contas em atraso e 10% delas não conseguem pagar as dívidas. O que isso significa? Que elas podem até querer, mas elas não têm condições financeiras de fazer esse pagamento. E esse cenário não está melhor quando a gente fala de pessoa jurídica. 21% das empresas hoje estão inadimplentes. Os setores que mais têm essa inadimplência hoje são setores de comércio e serviço, mas isso afeta todos os setores como um todo, tá? E existem alguns fatores que a gente levantou do porquê que esse cenário está tão crítico, ou o que faz aumentar esse endividamento geral. Um dos principais, e bem atual, que acho que afetou todo mundo individualmente aqui, é a pandemia. Isso foi muito crítico para a sociedade como um todo, tanto na questão de saúde quanto a questão econômica em si. Além disso, tem o desemprego e a pior econômica, é um fator que a pandemia ainda assim influenciou e prejudicou. Tem a questão do mercado, que hoje a gente sabe que é uma cadeia, então se
um ponto do mercado, um ponto dessa cadeia, não pagar um fornecedor, esse fornecedor não vai conseguir pagar outro fornecedor, e quando você vê uma bola de neve onde um endividamento vai influenciando em todos os outros. E por fim, tem uma questão de gestão financeira mesmo, uma desordem, independente se eu estou falando de pessoa jurídica, pessoa física, que é muito difícil você controlar as suas finanças, controlar as suas contas, para você saber exatamente tudo que você tem que pagar. Algumas pessoas efetivamente não têm essa, vou chamar de gestão financeira mesmo. Uma dúvida surgiu aqui para entrar no celular. Tudo você consegue mandar no chat aqui? Acho que pode ser uma boa, deve ter algumas pessoas nesse cenário. Beleza. Só voltando. Boa. Só voltando, então tem todos esses fatores, lógico que tem muitos outros aqui, a gente está trazendo de uma forma mais macro o que causa esse endividamento, mas é importante ter esses fatores em mente, porque eles são muito relevantes, assim. E aqui eu estou falando de fatores mais macros, né? A gente fala de devedores, mas por trás de cada devedor existe uma pessoa e uma empresa. Eu gostaria de explorar isso rapidamente com vocês, porque vai ser relevante ao longo da apresentação, tá? Aqui na Serasa, a gente fez um estudo para identificar quais são os tipos de devedor e como que cada um deles deveria ser tratado, tá? Eu vou passar uma forma, vou dizer, mais macro, assim, lógico que eu estou colocando em caixinhas, não é exatamente assim, as coisas são cíclicas, um devedor pode virar um devedor de outro tipo com o tempo, ele pode ter algumas características de cada tipo, mas acho que colocando as caixinhas vai ficar claro, talvez vocês pensem até em algum exemplo que vocês conhecem. O primeiro tipo de devedor, novamente lembrando, não estou falando aqui pessoa física ou jurídica, é geral, é o ocasional. O que é o devedor ocasional? É aquele devedor que ele não costuma estar em atraso, ele não gosta disso, mas aconteceu algum problema, e esse problema afetou ele não conseguiu cumprir com uma obrigação, com alguma conta, e ele está angustiado, e ele quer pagar, e ele vai pagar, ele não sabe como, mas ele vai. Ele é ocasional, não é o perfil dele se atrasar. O outro devedor que nós levantamos é o crônico. Esse, a gente colocou até essa carinha de risada, porque é aquela pessoa que sempre vai falar, nossa, eu não paguei aquela conta. Haha, tá tudo bem, eu vou pagar depois. É alguém que, se a conta vence dia 15 e ele vai receber dia 20, tá tudo bem. É um devedor que ele não se incomoda com atraso, porque ele já se programa para pagar, mesmo sabendo que vai ter juros. Então, é alguém que está sempre em atraso, mas que vai pagar. Isso é muito importante. Um outro caso que tem aqui é o negligente. O negligente, ele se difere do crônico porque ele não necessariamente se programou para estar em atraso, para não pagar, mas ele não vai pagar, por mais que ele queira, porque ele está descontrolado e aí vai entrando dívida, vai entrando conta e no final, novamente, é uma bola de neve e aí esse devedor tenta pagar uma conta de um segmento, e aí surge de outro, e é isso. Ele sempre está em atraso também, mas diferente do crônico que paga, ele não consegue pagar. E se ele vai pagando é aos poucos por causa desse descontrole financeiro. Ele não tem a verba suficiente para fazer o pagamento, diferente do crônico. E por fim, tem o cenário que é o pior de todos, que é o mal pagador, que é um devedor que ele simplesmente não paga, ele tem muitos débitos e ele não se importa com isso. Estar em débito, em dívidas, não é um problema para ele. É isso. Esse é um tipo de devedor que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o trabalho com ele de recuperação de dívidas é muito difícil e é um trabalho que tem que ser feito antes da negociação. Tem que ser feita uma análise desse cliente antes de que a negociação seja feita, a parceria seja feita, que às vezes vale a pena até ou você evitar ele ou fazer um pagamento à vista antes de ser prestado o serviço. Eu também entro em como que você consegue identificar isso, tá? Não se preocupem. E uma coisa importante é que é o seguinte, como eu comentei, mesmo uma carteira boa de devedores, de pagadores, desculpa, pode mudar. O que isso significa? A pessoa que é ocasional pode virar um crônico. O crônico pode virar um negligente. O negligente pode se acertar com as finanças, virar um ocasional ou não ter dívidas. Você pode ter uma carteira de pagadores muito boa e, de repente, tudo pode mudar. Então, é sempre importante ir acompanhando essa carteira, ver o comportamento dela e ter algumas ações proativas antes que chegue num cenário onde você tem uma carteira só de maus pagadores e esse é o pior cenário realmente possível.
E uma outra dúvida que surge quando a gente fala de cobrança é entendendo se quem são essas pessoas, entendendo o cenário econômico, quando que a gente cobra? Como que a gente cobra? Em que momento? E eu queria trazer isso para vocês também. A primeira coisa que eu queria falar e deixar muito claro é que quando a gente fala de cobrança, é que a cobrança ela não pode ser feita indiscriminadamente. Não adianta você ter uma carteira onde você tem 10 clientes devedores e pensar: "Eu vou cobrar todo mundo ao mesmo tempo", porque isso não vai ser efetivo, como eu vou mostrar. O importante é que vocês entendam o momento de cada devedor. E existem alguns fatores que influenciam no quando que você deve cobrar. O primeiro é o valor da dívida. É muito importante isso, ainda mais quando você entende qual é o tipo do seu cliente, porque dependendo dele, ele pode dar preferência para pagar uma dívida mais cara ou uma mais barata. Vou dar o exemplo de um negligente. Ele tem uma série de dívidas e ele não vai conseguir pagar, às vezes ele vai deixar de lado uma dívida mais cara e vai priorizar pagar uma dívida de menor valor só para tirar isso da frente. Diferente de um ocasional, que se é uma dívida de maior valor, dá um desespero nele, ele sabe dos juros que vai correr, então ele vai pagar essa dívida de maior valor. Então é importante entender esse cenário para saber se do valor da dívida, como que você deve cobrar e se você deve cobrar. Um outro ponto que eu vou frisar muito ao longo desse webinar é o tempo de atraso. O que precisa ficar muito claro para todo mundo, acho que é o grande recado que eu quero passar aqui, é que quanto antes vocês cobrarem qualquer dívida, maior a taxa de recuperação, tá? Vocês precisam falar com o cliente, com esse devedor, enquanto essa dívida está fresca. Se passar um tempo, ele vai esquecer, ele vai despriorizar, ele vai falar: "Ah, eu tenho aquela dívida de anos e está tudo bem". É muito importante isso, que vocês saibam que se você tiver que priorizar entre cobrar 3 dívidas, um dos principais fatores é cobre a que está com menor tempo de atraso, cobre a que acabou de acontecer. Um outro ponto são as dívidas de mercado. Se o cliente ele tem, vamos dar um exemplo, 10 dívidas, por que ele vai preferir pagar a sua e não a de outra pessoa? E aí entra o caso, por exemplo, do negligente, do mal pagador. É preciso entender esses cenários para saber, esse cara talvez não faça tanto sentido eu cobrar nesse momento, ou eu vou cobrar o quanto antes. Então, é importante vocês saberem quais são as dívidas e quantas dívidas esses clientes têm. A gente tem uma solução sobre isso também, que eu vou comentar. E, por fim, o histórico de relacionamento. É muito importante isso, não dá muito para nós, terceiros, falarem. Acho que cada pessoa, dentro da sua realidade, precisa entender, saber como está esse histórico de relacionamento, como que você se relaciona com esse cliente, com esse devedor. É alguém super importante na sua cadeia? É alguém que você pode abrir mão? Então, é importante vocês terem essa sensibilidade do histórico de relacionamento, saber se vocês cobrarem de uma forma agressiva, o que que vai acontecer? Esse devedor, ele vai parar de falar com você? Ele não vai mais fazer negócio ou não? Ou ele ainda vai estar disponível e vai entender que faz parte do mundo? Então, essa sensibilidade é muito importante para vocês, tá? E aqui eu trouxe algumas dicas, tá? Eu vou acabar sendo repetitivo, mas é porque é importante essa repetição para ficar muito claro. Novamente, quanto mais antiga a dívida, menor o poder de recuperação, então vocês precisam falar com os devedores enquanto a dívida está fresca. Para vocês terem uma ideia, hoje é mais fácil você recuperar uma dívida de uma empresa jurídica do que de uma pessoa física, tá? Quando a gente analisa, 74% das empresas jurídicas colocam dívidas com menos de 60 dias, do vencimento, ou seja, é mais efetivo porque você está cobrando antes, não necessariamente porque existe uma tendência maior de pagamento ali. Além disso, tem a questão da prioridade de pagamento. No geral, quando existe uma dívida, os devedores vão priorizar pagar alguns segmentos em detrimento de outros. Então, instituições financeiras são um dos principais, depois a serviços, depois varejo. Telecom é um dos últimos. Mas, novamente, isso pode mudar de acordo com o perfil. Por isso, novamente, entendam quem é o perfil de cada pessoa que você está cobrando. E, por fim, a questão do relacionamento. Isso é muito importante, essa sensibilidade que vocês precisam ter. Pensando nesses cenários que eu comentei, uma das coisas que nós desenhamos no passado, quando fomos montar essa solução, foi fazer o seguinte: como que eu consigo pegar todos esses fatores que eu comentei para que a solução seja adaptada a ela e que ela seja efetiva, não seja só uma solução de cobrança
que eu cobro sem ter essa inteligência, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês é que essa é uma solução novamente voltada para o PME. Então, estou falando de micro, pequenas, médias empresas, estou falando de MEIs. Talvez não seja o caso de uma grande empresa usar a nossa solução, porque é uma questão de necessidade mesmo. Vou falar da priorização da dívida, tá? Ao longo da apresentação, eu falo, mas qualquer coisa eu volto no final, tá bom? E o que que essa solução ela tem que eu acho que é importante dizer? A primeira coisa é que ela é uma plataforma 100% digital. Por que isso? Porque quando eu tenho uma plataforma digital, você evita esse contato humano que pode acabar sendo, às vezes, um empecilho. Então, em vez de eu precisar ter um atendente, ter uma pessoa disponível, não, se eu quiser cobrar uma dívida às 3 da manhã de domingo, eu consigo entrar na plataforma e fazer isso. Além disso, tem a flexibilidade de cobrança, que eu vou falar. Hoje, dentro da plataforma, você tem alguns modelos para cobrar os clientes. A solução é amigável. O que que significa que a solução é amigável? Que a solução é simples. Ou seja, vocês vão ver, mas em 3 passos é possível incluir uma dívida e cobrar ela. E são 3 passos simples. Não é necessário subir documentos, ter o upload, não precisa esperar. Eu até brinco que se você tiver todas as informações, em 3 minutos você consegue incluir uma dívida. É um processo o menos burocrático possível, mas ainda assim seguro. E também tem a questão do preço acessível. Não adiantava a solução que nós criamos ter um preço que seja acima do valor da dívida. Não faz o menor sentido isso. Então, vocês vão ver que o preço dessa solução para cada cobrança é bem acessível mesmo. E para vocês terem uma ideia, 40% das PMEs que incluíram uma dívida nessa plataforma conseguiram recuperar suas dívidas. Eu vou entrar um pouco nesse detalhe porque isso é bem relevante, essa taxa de recuperação, e aí vai voltar até na questão do tipo de cobrança que foi perguntado. Como eu comentei nesse detalhe, 40% das pessoas, das empresas que incluíram uma dívida que conseguiram recuperar. O que que significa essa recuperação? A primeira coisa é reforçando que 69% de todas as dívidas recuperadas aconteceram exatamente no meio da inclusão. Ou seja, a dívida aconteceu dia 10, eu incluí na plataforma dia 12, até dia 30 a dívida foi recuperada. Seguindo, 23% recuperaram depois de um mês. Mesmo caso, incluí dia 10, vou recuperar no mês seguinte. E aí começa a ficar mais drástico, só 8% das dívidas foram recuperadas depois de 2 meses. Ou seja, novamente, quanto mais fresco, maior o poder de recuperação. Passado esse período, vai diminuindo o poder, vai diminuindo a quantidade de dívidas recuperadas. Então, esse é um ponto muito importante. E outra questão é, ok, eu recebi o quê? Por que que a dívida foi feita baixa? 65% dessas empresas receberam 100% do valor da dívida. Ou seja, a dívida era de R$ 500, receberam R$ 500. 18% receberam um valor parcial. Isso eu vou comentar também, é muito importante, a questão da negociação. E, por fim, só 17% receberam, ou melhor, não receberam de alguma forma, mas entraram em contato com a pessoa e aceitaram fazer a baixa da dívida, tá? Isso pode acontecer, eu vou falar disso também. Às vezes você vai entender que aquele cliente, aquele devedor, ele não vai conseguir pagar naquele momento, mas ele explica a situação dele e vocês chegam num acordo onde às vezes vai incluir algo financeiro ou não e a dívida é baixada. Sobre o prazo das dívidas, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a dívida, eu vou falar mais para frente, o limite das plataformas é de 5 anos, mas o ideal é que, novamente, seja inclusa a dívida no primeiro momento possível. Assim, a dívida aconteceu no segundo dia, aconteceu, vou dar o exemplo, hoje é dia 10, dia 11 você já poderia incluir na plataforma, tá? Não tem uma limitação de prazo mínimo. Mas, novamente, eu estou falando aqui que 40% das pessoas receberam. E quando nós olhamos que 60% das pessoas não receberam, quando eu digo pessoas, são os credores, as pessoas que incluíram uma dívida às empresas, esse número nos preocupou. A gente falou, pô, será que tem algum problema? O que que eu posso fazer? Quais são os perfis de cobrança de quem não recebeu? E aí que caiu a ficha para nós.
Primeira coisa que nós vimos é o seguinte, é que grande parte dessas dívidas que não foram recebidas, foram dívidas longas, dívidas com prazo alto. Ou seja, é aquilo, aconteceu a dívida hoje, dia 10/3/2022, a pessoa colocou a dívida em dezembro, ou colocou em 2023. Não vai ser uma prioridade, não vai ser pago. Vai ser muito difícil essa recuperação, a taxa é muito menor. E existem muitas dívidas da plataforma que têm esse perfil. Outro ponto, maus pagadores. Quando nós olhávamos quem eram essas pessoas, deixa eu ver a pergunta. Eu não consegui ler direito, mas eu vou falar de negativação, tá? Um outro ponto é que nós vimos esses mal pagadores. Ou seja, quando a gente entendia, era uma dívida que realmente não era tão longa, mas quando a gente olhava para aquele devedor, ele tinha uma série de outras dívidas. Como que você consegue minimizar isso? Você consegue minimizar isso com a solução de consulta que nós temos. Então, você faria uma consulta desse cliente antes de fazer a cobrança, daria para ver a quantidade de dívidas e, nesse caso, você poderia descartar e priorizar outro devedor, tá? Então, novamente, é fácil não, é importante conhecer esse devedor e essa solução de consulta que nós temos pode ajudar nisso. E, por fim, o outro ponto que eu queria trazer é a falta de negociação. Novamente, existem muitos casos onde vale mais a pena você receber um valor menor, vale a pena você receber o preço de custo, o custo que você teve, do que não receber nada. E tem muitos casos onde a dívida é incluída na plataforma e aí a pessoa fala: olha, eu posso pagar 20% dela e existe uma negativa e fala: não, eu quero 100% do valor. Às vezes não é o melhor caminho a seguir, tá? Então é importante vocês terem essa brecha, vocês estarem dispostos a negociar. É melhor receber pouco do que não receber nada. Eu estou falando aqui da eficácia, eu falei da solução, agora eu queria entrar um pouco no que ela é na prática, tá? Entrando realmente no detalhe. Sim, sobre exemplo de incorporação, eu posso dar alguns exemplos depois no final, tá? De segmentos de outras empresas que tem. Não tem problema. Eu falo na parte de perguntas, só para não perder o raciocínio. Então, a solução que nós criamos é o recuperação de dívidas, tá? A recuperação de dívidas é uma solução voltada para PME, para fazer a cobrança de clientes inadimplentes. E isso é feito de 3 formas: a cobrança amigável para SMS e-mail, a cobrança digital, a negativação, que acho que talvez seja o mais conhecido, o que mais gera perguntas, e a solução completa, que é bem legal, eu vou entrar no detalhe agora de cada uma. O primeiro que eu queria entrar no detalhe com vocês é a cobrança por SMS e-mail. A gente chama ela de cobrança amigável, por quê? Porque ela não tem fins de negativação, ou seja, você não está expondo para o mercado que essa dívida existiu. Se eu fizer uma consulta hoje de um cliente que recebeu uma cobrança amigável, não vai aparecer essa dívida para ele. No geral, quando foi pensada nessa solução, foi muito mais um caminho de pensar, olha, vamos criar algo onde afete o menos possível o relacionamento de duas empresas, tá? Ou de uma empresa com o seu cliente. Então, essa é uma solução voltada em fazer esse equilíbrio entre a sua necessidade de cobrar e não estragar esse relacionamento, ou não azedar, em ser algo mais suave, vamos dizer assim. Como que funciona? Basicamente, esse é o tipo de cobrança onde a Serasa vai fazer o envio de 7 e-mails e 7 SMS para o cliente ao longo de 60 dias, tá? Essa comunicação vai mudar ao longo do processo, então o primeiro e-mail SMS chega de um jeito, o segundo vai chegar de outro, a última vai chegar de outro, e esse envio acontece 24 horas após a cobrança. Vou dar aquele cenário: eu tenho uma dívida que venceu hoje, dia 10, dia 11 eu incluo na plataforma a cobrança amigável, dia 12 esse cliente já vai estar recebendo uma notificação falando: olha, eu vi aqui que você está devendo, eu vou entrar no detalhe, não vou nem tentar criar agora na minha cabeça. Vou mostrar como que funciona, qual é o texto até. Um outro ponto é a negativação. Sobre a negativação, eu queria muito frisar para vocês o seguinte, que quando eu falo de negativar, eu não estou falando de ferrar ninguém, eu não estou falando de prejudicar um cliente. Negativar significa que eu estou tornando aquela dívida pública, tá? O que que significa tornar essa dívida pública para o mercado? Significa que
além de ser uma forma efetiva de cobrança, eu também estou dizendo para o mercado isso, que esse é um cliente que tem uma dívida, e isso pode evitar com que outras PMEs tomem um calote daquele cliente, tá? Então, é muito importante isso, gente, entender que quando eu falo de negativar, eu não estou fazendo isso para ferrar alguém. É muito mais uma questão de segurança para o mercado como um todo e uma forma de cobrança. A comunicação vem via carta da Serasa, a famosa cartinha que acho que vocês já ouviram falar. O nome do cliente vai ficar negativado. E é importante dizer isso, quando que essa cartinha é enviada? Vai variar de estado a estado, tá? Existem estados que em 10 dias essa cartinha é enviada, e existem estados onde em 45 dias o cliente vai receber essa carta. Outro ponto importante sobre a negativação, entre o momento que o cliente recebe a carta e o momento onde o pagamento, momento onde o cliente recebe a carta e o momento onde a dívida se torna pública, existe um período. Esse período é uma vantagem, tá? Que esses clientes têm para fazer a dívida sem que o nome dele fique sujo. O que é importante falar sobre isso também? É uma lei, é uma regra, que na verdade é uma lei que vai variar de estado a estado. Então, cada estado vai ter um prazo diferente. Ah, sim, sim. É que é o negativado é que na prática o prazo da carta também vai mudar. E, por fim, existe a solução completa. O que é a solução completa? Ele, na verdade, é a mistura dos dois. Você pode fazer a cobrança amigável e a negativação. As duas coisas são feitas ao mesmo tempo. Então, o cliente já começa a receber as notificações por e-mail e SMS, e depois de um tempo a carta vai chegar para ele. O que é legal dessa plataforma é que você pode fazer a mudança de um modelo para o outro a qualquer momento, tá? Então, eu estou fazendo a cobrança por e-mail e SMS. Não, eu quero negativar, é um botão que se clica. Eu estou negativando. Ah, eu vou fazer o envio do e-mail SMS, é um botão também que se clica. E não tem custo adicional para fazer essa migração de um para o outro, tá? Então, se eu comecei de um modelo, eu posso migrar para o outro. Só para entrar um pouco mais no detalhe de como que isso fica para vocês, a cobrança por e-mail SMS, talvez esteja pequena, não consigo ver aqui direito, mas ela chega em nome da Serasa, tá? Isso é muito relevante. Nós identificamos de alguns clientes que conversamos que quando ele tenta fazer a cobrança, tem um peso. Quando a Serasa faz a mesma cobrança, pode usar até o mesmo termo, mas só por vir em nome da Serasa, existe um peso maior, existe uma porcentagem maior de que essa dívida seja paga. E a ativação vai chegar na carta, tá? O que é importante aqui, eu também vou reforçar, é o seguinte: isso é sempre uma comunicação que a Serasa faz para que a negociação seja feita entre você e o seu devedor, tá? Então, a Serasa, ela não recebe esses valores. É muito mais uma intermediação onde eu vou fazer essa comunicação, mas a comunicação, a negociação em si, o contato, o recebimento é feito entre vocês, tá? Eu vi que estão chegando algumas perguntas, é só porque, pela dinâmica aqui, eu respondo mais para o final, tudo bem? Algumas eu estou tentando responder na hora, mas algumas eu não consigo. E eu queria entrar agora um pouco mais na plataforma para mostrar a simplicidade, tá? A ideia aqui não é mostrar campo a campo, não é mostrar o detalhamento, é muito mais para vocês entenderem o conceito de como isso é feito. Então, acho que todos aqui devem ter acesso à plataforma da Serasa. Se vocês não tiverem, a gente consegue enviar o link no final, tá? Essa daqui é a área logada da nossa plataforma digital, onde você consegue ver algumas coisas de cara. Então, essa aqui é a nossa home. O que que você consegue ver aqui? Além de todos os produtos que a gente tem para pequenas e médias empresas, micro, MEIs, novamente, dá para ver o score da empresa que vocês possuem. Existem algumas soluções de monitoramento aqui, monitoramento tanto de uma carteira de clientes quanto o monitoramento próprio. Então, quando você fizer um monitoramento da minha própria empresa, assim como existe a solução para pessoa física, é uma solução para pessoa jurídica. Existem algumas soluções de consulta e soluções de cobrança. As soluções de consulta são aquelas que você coloca o CPF ou CNPJ de alguém e você vai ter um relatório com algumas informações. Uma das informações são as dívidas em aberto que essa pessoa tem, incluindo protestos, tá? Então, com isso, você já consegue ter uma análise do perfil desse devedor. Onde que existe o produto de recuperação de dívidas? Aqui, tá? Ele vai ficar tanto nesse quadradinho quanto no menu lateral. É facinho achar. Se vocês tiverem dúvida ao longo do processo também, existe um chat online que dá para acessar a qualquer momento. Tem os canais de atendimento que eu posso passar a você, mas no geral é muito tranquilo o acesso e se localizar nessa plataforma, tá?
Feito isso, então, entrei nessa plataforma, eu tenho interesse em fazer a cobrança de um devedor. Primeiro passo, antes de fazer isso na prática, é usar o pacote de créditos. O pacote de créditos, basicamente, ele é como você usa a solução. Para isso, você precisa colocar crédito numa carteira virtual que a gente tem, e esse crédito ele vai ser debitado tanto das soluções de consulta quanto de recuperação de dívidas de cobrança, tá? Como que funciona hoje esse pacote de créditos? Hoje nós temos 7 opções de pacote que variam entre R$ 35 e R$ 990 reais. Isso é interessante porque quanto maior o pacote, mais desconto você tem individualmente nas consultas e nas cobranças. Vou dar um exemplo, a cobrança hoje, preço base, se não me engano, está R$ 12 reais. Se você pegar o pacote de 990, que é um dos que tem o maior desconto, você vai ter 25% na cobrança. Então, você vai fazer mais cobranças por menos dinheiro. E você pode usar tanto para consultas quanto para recuperações. Então, no geral, existe um combo aqui onde você começa fazendo uma consulta da pessoa, identifica qual é o tipo de devedor, se faz sentido fazer a cobrança dele, e na sequência você usa o produto de recuperação de dívidas. Ou o oposto, você pode recuperar uma dívida e depois identificar para ver alguma outra questão deles, tá? O pagamento aqui é feito por boleto ou por cartão, e o crédito é válido por até 6 meses, tá? Mas voltando, então eu coloquei crédito na plataforma, eu vou cair aqui na página do produto. Essa página do produto você consegue acessar naquele menu lateral ou no botãozinho que eu mostrei na página principal. O que que é feito aqui? Primeiro, você consegue fazer a revisão dos modelos de cobrança, tá? Não precisa decidir ainda, mas se você tiver alguma curiosidade, você consegue saber como é que é o detalhe da cobrança digital, da solução completa, da negativação. Particularmente, eu sempre recomendo a solução completa, tá? Hum, Desculpa, tem uma pergunta aqui, percrédito não é devolvido, eu só consegui ver a última parte, mas eu respondo, assim que vier. Tá. Aqui você então consegue revisar os modelos de cobrança e preencher o documento do devedor. Independente se você está preenchendo um documento de pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai encontrar, tá? Então, como que se preenche? Basicamente, você vai colocar nesse campinho, apertei o botão cobrar, ele vai encontrar a pessoa. Então, aqui já dá para fazer uma primeira revisão. Ah, é a Serasa mesmo que eu quero cobrar? Sim. Aqui você consegue avançar. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, novamente, você pode cobrar CPF ou CNPJ. E o segundo é que existe um limite de 15 dívidas por mês por uma questão de segurança mesmo, tá? Então, no geral, você vai conseguir colocar 15 dívidas, até 15 dívidas. É difícil chegar a esse cenário, tá? No geral, se coloca menos, mas se precisar, até 15 é possível colocar. Ok, eu incluí esse cliente. O que que tem na próxima etapa? Antes disso, são 3 etapas, tá? Muito simples. Acho que vai ficar bem claro o que que vai passar em cada uma delas. Você consegue, desculpa, você consegue incluir 15 dívidas, tá? São 15 dívidas. É possível incluir mais de uma dívida por cliente, tá bom? Então, eu tenho um cliente que ele tem 2 dívidas, são dívidas de contratos diferentes? Tudo bem, você consegue incluir as duas, tá? É, sobre as informações, desculpa, sobre o primeiro passo que a gente tem na plataforma, basicamente é para se colocar as informações do devedor. Quais são essas informações em grandes linhas? O telefone, o e-mail e o endereço. Se você não tem uma informação, eu não tenho o telefone do cliente, tudo bem, não é um problema, coloca só e-mail e endereço. Eu só tenho o endereço, tudo bem. Só tenho o e-mail, tudo bem. Tá? Se você não tiver todas as informações, não há problema. Eu recomendo que vocês tenham todas, tá? Quanto mais informações, melhor, mais efetivo vai ser. Não, desculpa, hoje nessa plataforma é só de forma manual, mas como eu falei, em literalmente 3 minutos com as informações na mão, é possível colocar, tá? É... Desculpa. Só um ponto importante. Se eu não tenho e-mail e telefone, eu não consigo fazer uma cobrança digital, uma cobrança amigável, porque ela é por e-mail e telefone. Da mesma forma, se eu não tenho endereço, não vou conseguir mandar a carta, então não consigo negativar. O ideal é que vocês tenham todas as informações, mas se não tem uma, tudo bem, segue a vida. E na sequência, nessa mesma tela, você coloca as informações da dívida.
Quais são essas informações? A data, lembrando que não é possível negativar uma dívida com mais de 5 anos, então nem precisa muito se preocupar isso. Primeiro, porque eu espero que vocês coloquem dívidas mais recentes, e a segunda coisa é porque o próprio sistema vai bloquear. Se você tentar colocar uma dívida de 2016, ele vai falar, não dá, ele vai aparecer uma mensagem informando isso. O valor da dívida, lembrando, o valor da dívida é o valor do contrato que você fez que gerou aquela dívida. Não necessariamente é o valor que você vai receber. Se você negociar para receber menos, tudo bem. Sim, eu vou falar dessa higienização. O número também, você precisa colocar um número do contrato e a natureza da dívida. O que é muito importante, gente? Vocês não precisam fazer upload de nenhum documento aqui, mas vocês só podem subir dívidas que são protestáveis, tá? Então, vocês precisam efetivamente ter um documento que comprova essa dívida, mas não é necessário esse upload. Ponto importante, eu não tenho uma informação de telefone, e-mail e endereço. Tudo bem, a gente também tem plataformas da Serasa, ou consulta mesmo, que usa o mesmo pacote de créditos, que pode ser utilizado para fazer uma consulta e descobrir alguma dessas informações. A solução que a gente quer ter de já puxar elas, tá? Mas aí, como esse é um produto que está em evolução, inclusive pode ser que se vocês entrarem daqui a alguns meses, mude alguma coisinha, mas vai ser para tornar mais fácil. Vou dar uma aceleradinha aqui pelo tempo. Tá, o segundo passo que a gente tem aqui é a parte de empresa, tá? Basicamente, aqui você vai colocar as informações da sua empresa. Quais são essas informações? O telefone, o e-mail e o endereço da sua empresa. É importante, muito importante, vocês precisam revisar muito essas informações, porque se tiver alguma informação errada aqui, o cliente não vai conseguir entrar em contato com vocês. Se não conseguir entrar em contato, talvez vocês não recebam. Então, é muito importante essa revisão para vocês garantirem que as informações aqui estão corretas, tá? Assim como as informações do próprio devedor. E por fim, o passo 3, como falei, em 3 minutos com as informações vocês conseguem fazer isso. Vocês conseguem fazer a revisão. A revisão, vocês vão olhar todos os dados do devedor que você colocou, os dados da dívida e as informações da sua empresa. Além disso, aqui vocês efetivamente vão escolher o tipo de cobrança, tá? Que eu comentei. Eu até falei, mas eu não tenho um tipo de cobrança, eu não tenho o e-mail do cara e não tenho SMS, eu só tenho o endereço. Tudo bem. A própria plataforma vai ter essa inteligência, ele nem vai habilitar os outros campos para vocês. Eu comentei com vocês que o prazo da dívida, o prazo do envio da carta, da negativação, ele vai variar de estado a estado. Nessa tela aqui, como você já colocou as informações do devedor, inclusive o endereço, ele vai identificar e ele já vai fazer uma contagem automática, vai falar, olha, nesse caso, para esse estado, o prazo para o envio é de 15 dias, tá? Então, sempre vai estar escrito aqui, especificado. Beleza. Feito isso, incluir uma dívida, você vai para a tela de histórico. Essa tela de histórico você consegue ver a qualquer momento, tá? Essa é uma informação que não caduca, então eu incluí uma dívida há 3 anos. Essa dívida ainda você conseguiria ver o histórico dela aqui, tá? O que tem nesse histórico? O detalhamento. E existe esse campinho aqui de negativação, porque eu fiz uma simulação de uma cobrança amigável. Se eu tivesse feito uma negativação, seria diferente. Aqui estaria o botãozinho, em vez de negativação, eu ia falar cobrança amigável, cobrança digital. O que é importante aqui? Novamente, não tem custos. Eu tenho essa dívida aberta, eu cliquei, eu efetivamente começo a fazer aquele outro processo. Se eu não tiver uma informação que eu preciso para fazer esse processo, ele vai abrir para você preencher essa informação. Por exemplo, eu preciso do e-mail ou de um SMS. Se você não tiver, você vai clicar, ele vai falar, beleza, preenche aqui. Preenchi, vai estar ativo. E aqui também é feita a baixa da dívida. Gente, muito importante. Recebeu, vocês legalmente têm até 5 dias para entrar na plataforma, entrar no histórico, clicar em baixar e fazer a baixa, tá? É muito simples a baixa. Novamente, apertar um botão, aparecer essa mensagem para vocês e confirma. É muito importante que isso seja feito, tá? Senão o cliente, o devedor, ele vai estar com prejuízo gigante, porque ele fez um pagamento de uma dívida que não foi baixada, e isso pode gerar até um processo judicial. Então, quero reforçar que isso é muito importante. Novamente, em 3 minutos é possível incluir uma dívida baixada, em 5 segundos você
dívida paga em 5 segundos, vocês conseguem fazer a baixa. E eu queria reforçar mesmo esse papel da Serasa aqui em ajudar vocês, independente do tamanho, e reforçar as 3 grandes, acho que dicas que são de ouro para esse webinar, que é o seguinte: se preocupem com o tempo da dívida, cobrem o quanto antes, negociem, estejam abertos à negociação, e vocês precisam saber quem é o devedor. Quanto mais informação vocês tiverem sobre ele, mais efetivo vai ser, e a gente consegue ajudar nessas coisas, tá? A gente consegue ajudar vocês a terem algumas informações e até a fazer essa cobrança. Mas não é só isso, ajuda aqui. Ah, eu estou tentando ver algumas perguntas que estão surgindo. O limite é de 15 dívidas. 15 dívidas. Acho que estava errado, eu até vou ajustar. Eu queria disponibilizar um cupom para vocês, tá? Se vocês quiserem testar, esse cupom é o Exclusivo Recuperar. Como que ele é feito? Basicamente, ao longo do processo da compra do pacote, vai ter um campo chamado cupom de desconto. É só entrar lá, colocar esse cupom e já vai estar ativo. Esse cupom ele dá 30% off para qualquer compra de pacote acima de R$ 150. Ele não é cumulativo com outros cupons, mas sim ele é cumulativo com o desconto progressivo, tá? Tá. Desculpa que eu estou vendo as perguntas aqui. Eu vou tentar responder uma que veio. A identificação do mal devedor, do mal pagador, você consegue ver através do produto de consulta, tá? Você conseguiria, por exemplo, fazer uma consulta desse CPF ou CNPJ e aí você teria a quantidade de dívidas que ele tem. Se você vê, por exemplo, que é um pagador, é um cliente que ele tem uma quantidade muito acima da média de dívidas, num prazo curto, você sabe que ele tem uma característica de mal pagador, tá? Só um exemplo. E esse cupom aqui, lembrei, ele é válido até o dia 30. O desconto progressivo ainda é válido, então se você fizer uma compra de R$ 150 com 30% de desconto, você ainda vai ter aquele desconto na consulta e na recuperação de dívidas mais barata. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu sei que o cupom aqui é de 150, mas quer testar com um pacote de 35, dá para vocês incluírem 2 dívidas. Faz isso. Pega o pacote de 35, inclui 2 dívidas, faz o teste falando, olha, eu vou incluir uma dívida nova, eu vou incluir uma dívida antiga e vamos ver qual que vai dar o melhor retorno. Eu já adianto que para vocês a mais nova vai ter um retorno melhor e vai fazendo aos poucos, gente. Não cobrem indiscriminadamente, façam uma coisa de cada vez, escolham alguns clientes mais importantes que tenham um melhor perfil de pagador de acordo com aquelas dicas que a gente deu e vai cobrando eles, tá? Vocês vão conseguir dosar dessa forma e vão usar a solução da melhor forma possível. Cobra de uma forma, cobra de outra. Gente, vai dar certo. E aqui eu queria também aproveitar esse tempinho, acabei correndo. Vi uma pergunta aqui, consegui ler. O valor da consulta, ele vai variar de acordo com o tipo de consulta que você quer, tá? Se não me engano, ele vai de R$ 3,05 a R$ 35. Cada consulta vai ter um valor, vai ter algumas informações mais relevantes. Dá para saber exatamente quais são as informações que vai vir. E o valor base da recuperação é R$ 12, independente se você está fazendo a negativação, a cobrança digital. E, novamente, de acordo com o pacote, esses valores podem diminuir. Vi uma pergunta sobre score. Gente, eu acho que score é um tema complicado de falar aqui, porque se eu começar a falar, eu vou demorar 30 minutos para começar. Então, acho que vale ter um novo webinar. Fica a dica aí, Tuane. E só para deixar aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui o cupom disponibilizado. Também estou colocando o código. Se vocês quiserem tirar a foto dele, vocês já vão direto para a nossa plataforma. Aí é só fazer o login. E a Tony está aqui, ela está mandando algumas perguntas pelo chat. Algumas perguntas eu vi que estão sendo abertas para todo mundo, mas tem umas que estão vindo no privado, tá? Então, eu estou olhando aqui. E, novamente, se alguma pergunta não foi respondida, a gente responde depois. Eu tô com elas aqui marcadas, a gente manda por e-mail, tá? No e-mail cadastrado. Então, vão ser respondidas, mesmo que não sejam agora.
E, novamente, o código de desconto está aqui, o cupom, mas deixa eu ver aqui algumas perguntas. Tá, veio uma aqui que é a diferença entre protesto e negativação, tá? Se você pode negativar um documento que está protestado. Sim, você pode. Eles são processos completamente diferentes, tá? Não é... Um não concorre com o outro, na verdade. Eles somam, na verdade, para que você consiga ter uma cobrança melhor. O que eu posso dizer é que o nosso processo, ele talvez seja um pouco mais amigável nessa questão de ser mais simples para incluir a dívida, de você conseguir fazer a baixa de uma forma mais simples também. Tá. Deixa eu abrir aqui para tentar ver mais algumas perguntas, gente. Ah, eu acho que essa pergunta chegou se tem um valor máximo ou mínimo para negativar. Gente, não tem um valor máximo ou mínimo, mas, novamente, é importante que vocês saibam o valor da dívida e que vocês façam a cobrança de dívidas de uma forma inteligente. Não adianta você cobrar um devedor uma dívida de 10 mil reais, vai ser muito difícil que ele faça pagamento, talvez ele não priorize, assim como talvez uma pessoa mais ocasional faça pagamento disso. Assim também como não faz sentido, na minha visão, tá? Pode ser que as pessoas discordem, fazer, por exemplo, uma negativação de alguém que está com uma dívida de R$ 2, tá? Vou ser polêmico aqui. Mas não parece a forma mais efetiva de você cobrar um valor tão baixo. Mas sim, você poderia fazer uma cobrança de R$ 2 na plataforma. Sim, se está protestado, você pode negativar. São processos diferentes. Nesse caso, o cliente pagou 30% do valor de uma cobrança. Sim, você coloca o valor total. Nesse caso, você faria uma cobrança de um valor. Vou falar aqui porque eu não sei se todo mundo viu o chat. Se você já recebeu uma porcentagem do valor de uma dívida, mas você quer cobrar o valor total, você pode incluir sim essa dívida com o valor total. Você tem que colocar o valor que está no contrato. E aí você vai negociar com esse cliente. Ele vai entrar em contato com você e negociar: olha, eu quero que você pague os 70% restantes. Tá. Tem uma dúvida aqui se pode negativar qualquer documento. Basicamente, você pode negativar documentos protestáveis, tá? Então, eu conseguiria protestar esse documento. Conseguiria protestar esse documento? Sim, então você pode negativar. Ah, a pessoa mandou uma carta num papel de pão para mim falando que com uma dívida, sei lá, com uma cobrança aqui e não me pagou. Falou que ia me pagar e anotou aqui no papel de pão falando que ia me pagar R$ 20. Você não consegue por isso, porque não é um documento legal. Sim, não utilizando crédito após 6 meses. Não, o valor não é devolvido, tá? Por isso até recomendo, gente, se vocês têm o crédito, ele expira depois de 6 meses. Mas, novamente, se vocês têm alguma dúvida, se vocês ainda não sabem qual vai ser o perfil de utilização da plataforma, coloca um valor menor para vocês testarem, tá? Usa o valor de 35, faz a cobrança, não precisa subir. Eu sei que é contraintuitivo falar isso, mas não precisa subir e fazer a cobrança do maior valor possível, fazer a compra de um pacote gigante, se vocês não forem utilizar. É importante vocês terem essa noção, então começa aos poucos. Tá. Quanto tempo posso deixar negativado? Basicamente, vocês podem deixar negativado pelo prazo que tem de 5 anos do valor do início da dívida. Então, a dívida surgiu, você pode deixar negativado por 5 anos. Aí é uma estratégia de vocês, só que depois de 5 anos, essa dívida não é mais negativada. Tá. Sobre como você pode... Sobre exportação, essa eu não consigo te responder agora. Eu vou verificar e aí a gente manda, tá? Se não me engano, é só para contratos dentro do Brasil. Eu tenho 90% de certeza, mas eu confirmo. Essa eu vou ficar devendo, desculpa. Para estimular um pagamento, é uma outra dúvida que veio aqui. Tá, eu vou responder as duas de uma vez. O que posso fazer para estimular o pagamento? Basicamente, a gente tem alguns tipos de cobrança dentro da plataforma, que são os 3 tipos que eu falei. E, na verdade, não é que o tipo de cobrança que você vai fazer vai depender das informações que você tem na plataforma. O ideal é que você tenha todas as informações, mas vou dar um exemplo. Eu tenho o telefone, tenho o e-mail e eu tenho o endereço. Eu quero só negativar. Tudo bem, você só negativa. Não é um problema, tá? Eu tenho o endereço, mas eu não quero negativar. Você escolhe, independente se você tem essa informação lá ou não.
A única questão é, se você não tem uma informação, você não vai conseguir fazer um tipo de cobrança específico. Tá, uma outra pergunta. Foi perguntado sobre higienização, acho que eu acabei respondendo sem responder. Se na solução da Serasa faz higienização, se a gente busca na base de dados mais atualizados. No geral, a gente sim tem esses dados, tá? Mas como cada caso é um caso, e a cobrança não necessariamente é feita no telefone que está cadastrado para nós, vou dar um exemplo. Eu tenho um usuário... Nossa, me confundi com uma pergunta que surgiu. Eu tenho um relacionamento com o cliente, mas eu sei que ele tem 3 lojas, só que na nossa base, se eu buscar por CNPJ, eu só vou ter o telefone de uma das lojas, tá? Então, não faz muito sentido eu colocar só de uma, por isso que a gente deixa aberto para que vocês coloquem as informações que vocês têm, mas novamente, se vocês quiserem fazer essa higienização através da nossa base, vocês conseguiriam usar o produto de consulta e identificar e falar, esse CNPJ ou esse CPF tem esse endereço e tem esse telefone e tem esse e-mail. Vocês podem fazer isso também. É que, no geral, a gente recomenda que vocês usem as informações que vocês têm para isso. Tá. Quantos usuários pode ter na plataforma? No geral, é um usuário um usuário, tá? A gente não tem o sublogin, vou chamar assim. Então, é um único login, mas um CNPJ pode ter vários logins. Importante, eu esqueci de falar isso, é muito importante, gente. Que bom. Para usar essa solução, você precisa ser ou sócio ou administrador da empresa, tá? Se você não é sócio ou administrador da empresa, isso também é um dos pontos que pode não fazer com que essa solução seja ideal para uma empresa maior, mas sim, se você não for sócio administrador, existe um bloqueio, porque a gente entende que essa solução deveria ser feita para pequenas empresas. Então, no geral, uma pequena empresa, o sócio vai ter esse acesso, ele que vai ter esse login. Se tem 3 sócios, você consegue criar 3 logins diferentes para um CNPJ, mas cada um vai ter um crédito. Gente, só um ponto, tem 3 minutos para acabar aqui o tempo, tá? Eu vou responder rapidinho essas 2 últimas. Sim, a gente hoje não consegue fazer a negativação em massa, tá? Tem que ser um por um, mas, novamente, o processo ele é simples para até facilitar isso. Existe, sim, uma ideia de fazer essa negativação em massa, mas ainda não está implantada, tá? Mas, sim, existe essa expectativa. Você consegue fazer uma negativação de um cliente que está protestado e vou responder essa última. Os valores. Hoje, são R$ 12 por cobrança no valor base, tá? Acho que a gente vai mandar o vídeo sim. A apresentação, com certeza, eu acho que o vídeo também. A Tony pode me confirmar. Então, assim, o valor base é R$ 12. Se eu pegar o pacote de 35. Se você pegar um pacote acima de 150, esse valor base de R$ 12, ele vai diminuindo. Então, tem uma proporção lá, não lembro agora de cabeça, mas ele pode chegar até a R$ 9, tá? Acho que é isso. R$ 12 depois do pagamento, tiro da plataforma. Não, é isso, é R$ 12 por cobrança. Independente se é negativação, mas ele pode ser mais barato de acordo com o pacote que você pegar. Gente, pelo tempo, eu acho que é isso. Novamente, se tiver perguntas, pode mandar aqui, a gente responde depois, tá? Deixa eu só seguir aqui. É o último slide já. Novamente, gente, agradeço bastante aí pela atenção de vocês, pela presença. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder. Pelo tempo mesmo, acabei passando um pouco do que eu devia. E eu fico à disposição para trocar uma figurinha, se vocês quiserem. Acho que vocês podem pegar pelo LinkedIn, mandar algo, se não, até pelo link da reunião mesmo, mandar qualquer pergunta. E vão ter mais webinars em breve. Eu acho que a sugestão que foi dada de fazer um webinar sobre Score é muito válida. Então, fica a dica aí para o time. E é isso, gente. Abraço para todos. Até a próxima. Qualquer coisa é só me avisarem. Até logo.